contexto, que eu estou dizendo que a gente pode questionar a licitação, a gente encontra alguns instrumentos, né, que servem não só para salvaguardar os direitos do licitante, mas também ele pode ser utilizado como uma ferramenta para aumentar a sua competitividade, né? Não só garantir o meu direito enquanto licitante, mas utilizar essa ferramenta, de repente, para desclassificar um concorrente e eu acabar tendo a possibilidade de, mesmo estando em segundo ou terceiro colocado, eu vou ter essa possibilidade de ganhar um certame. Então, os instrumentos, é lógico que temos outros, nós vamos falar hoje de questionamento, da impugnação, do recurso administrativo de maneira genérica, e eu vou lembrar aqui do mandado de segurança, está aí como uma pílula, porque ele é um remédio constitucional, e a gente pode usá-lo a qualquer momento dentro de um processo licitatório. É lógico que antes eu tenho que tentar a via administrativa, se eu não conseguir a via administrativa, aí eu vou para a via judicial através do mandado de segurança, mas eu tenho que demonstrar para o juiz que pelo menos eu tentei administrativamente. Então, naquele caso em que eu faço uma impugnação de uma cláusula ilegal e ainda assim a impugnação não surte efeito dentro da esfera administrativa, eu posso atacar isso via mandado de segurança. Tanto na fase da impugnação, quanto na fase do recurso administrativo, que é depois do certame. Eu vou ter sempre o remédio constitucional, o mandado de segurança, como uma carta na manga. Só que, como todo remédio na vida da gente, né, se a gente não administrar ele no momento oportuno, ele vai ser ineficaz. Então, mais importante do que conhecer quais os remédios e os instrumentos que eu posso utilizar, eu preciso entender qual é o momento adequado. E momento adequado, gente, é diferente de prazo. O prazo, dificilmente a gente perde, né? Porque ele vai estar lá, ele está lá na lei, ele está lá no edital, só que o momento adequado é o que gera um pouquinho de confusão. Então, eu trouxe aqui para vocês só uma jurisprudência para vocês entenderem o quanto importante é você utilizar cada instrumento no momento adequado, né? Por exemplo, nessa decisão, ausência de oportuna impugnação do edital. O que acabou acarretando aqui? O TRF decidiu pela extinção do processo sem julgamento do mérito. Isso quer dizer que o tribunal sequer analisou o conteúdo do recurso aqui, porque ele entendeu que não foi feita a impugnação no momento adequado. Então, o licitante aqui, ele deixou de impugnar no momento adequado e depois tentou se socorrer via judiciário. O judiciário diz, não vou analisar, porque você perdeu o momento oportuno. O momento oportuno era a impugnação. Então, mais importante do que a gente conhecer os instrumentos é entender qual o momento adequado para cada um deles, para a gente não perder o direito, certo? Então, lembrando aqui que momento adequado é diferente de prazo. O prazo está na lei. O momento é dentro do processo, em que momento que eu posso usar cada um deles, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Vamos começar pelo questionamento. Me parece, assim, falando, parece que o questionamento é corriqueiro, mas não é, gente. É muito importante o questionamento dentro da fase da licitação. Nesse momento em que o licitante, conhecendo o edital, porque ele já leu, presume-se que a gente leu o edital, se tiver dúvidas, qualquer tipo de dúvida, seja técnica ou uma dúvida legal sobre uma cláusula que, por exemplo, pode ser ilegal, que está restringindo o caráter competitivo do certame, eu posso, nesse momento, de maneira muito mais informal, acionar o pregoeiro ou a comissão, a equipe que ajuda o pregoeiro, tentar elucidar qualquer dúvida. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma obra, eu tenho dúvidas sobre a qualidade ou o prazo, o material adequado, esse é o momento de fazer o questionamento no momento adequado. Como que eu faço esse questionamento? Ele é feito de maneira muito informal, ou através do portal, ou através do e-mail. Como eu sei disso? Vai estar no edital. O edital vai dizer como é feito o questionamento, interessado a quem. E o importante desse questionamento, eu tenho que fazer o questionamento, gente, num momento adequado que dê tempo da resposta ao questionamento ser alvo de impugnação. Que nada adianta fazer um questionamento de uma cláusula ilegal na véspera da impugnação e aí esse questionamento não vem em tempo de eu impugnar. Então, tem que tomar esse cuidado de fazer o questionamento, dar tempo de vir a resposta da administração pública. Se eu não concordar com essa resposta, ainda tem que ter tempo para eu poder impugnar.
que é importante a gente saber sobre o questionamento, gente? A resposta a um questionamento formulado na maneira como está previsto no edital, ela vincula todos os licitantes. E ela integra o edital, desde que ela seja devidamente publicada, né? Se a resposta a esse questionamento, ela foi publicada através de uma circular, ou ela está lá no portal de maneira que todos os licitantes têm acesso, essa resposta ela vai fazer parte integrante do edital. Então, ela substitui aquela previsão inicial do edital. E se essa resposta ela for omissa, obscura ou contraditória, aquilo que eu acabei de falar, ainda cabe a impugnação. Fiz a pergunta, continua obscuro, ou então o pregoeiro insiste em fazer da maneira que eu entendo que é ilegal ou que vai restringir a competição, eu ainda posso impugnar. Então, a gente falou primeiro do questionamento, é o mais simples deles, que não tem nenhuma formalidade, basta fazer da forma como está estipulado no edital. Lembrando aqui, gente, que todos os atos dentro de um processo administrativo não precisam de ser feitos por advogado. Tá? Qualquer particular pode acionar a administração pública pelo processo administrativo, mas alguns instrumentos, como eu vou falar, por exemplo, do recurso, quando é feito por um advogado, a gente tem, como ele tem um pouquinho mais de formalidade, alguns pressupostos, ele é feito com critérios em que pode garantir que você não perca a oportunidade de recorrer. Tá? Mas o questionamento, ele é muito tranquilo, ele pode ser feito de maneira informal. Aí a gente vai falar da impugnação, na sequência. A gente primeiro questiona, depois a gente impugna. Né? O que é impugnação? Né? Conceitualmente, é o ato pelo qual o concorrente se insurge contra a regra imposta no edital quando julgá-la incorreta ou contrária à lei. Qual que é o prazo para impugnação? Vai depender da modalidade da licitação e ela, de regra, tem que estar estabelecida no edital. Ela vai variar entre 5 a 3 dias úteis com antecedência da data do certame, depende aí da licitação. A previsão legal, ela está na lei, na 8.666, e aqui na lei ela está dizendo que são 3 para... deixa eu baixar aqui a telinha que eu não estou vendo na minha tela. Ele vai falar sobre o prazo, existe a previsão legal e tem uma forma de ser feita a impugnação. Alguns requisitos devem ser obedecidos, né? A impugnação tem um pouquinho mais de rigor do que o questionamento e menos rigor do que um recurso, mas ainda assim ela tem alguns requisitos que devem ser atendidos. Como endereçamento, eu preciso mandar a impugnação para a pessoa correta. Como é que eu sei isso, Gi? Está lá no edital. O edital vai ter um item da impugnação. A impugnação deve ser remetida para quem? Em qual prazo? De que forma? Vai via portal? Vai via e-mail? Vai estar lá. Eu tenho que dizer qual que é o número do processo administrativo, qual é o número da licitação. Eu tenho que qualificar a empresa, né? Quem que está fazendo isso. Tenho que dizer quais os fatos e o que quer da autoridade. O que eu quero nessa impugnação? Existe uma cláusula em que está restringindo o caráter. O que eu quero impugnar ali? Eu tenho que dizer o que eu quero, o que está ilegal, tem que fundamentar o que está ilegal e dizer o que eu quero que ele faça. Vou colocar o nome, a assinatura e mandar a impugnação. De novo, gente, o reloginho, preclusão, não pode perder o prazo. Se eu perder o prazo da impugnação, eu perdi a garantia de questionar aquele item em outro momento. Assim como eu coloquei a jurisprudência do juiz que deixou de julgar o mandado de segurança porque não fiz a impugnação, eu também, em nível de recurso, se eu poderia ter questionado uma cláusula legal na impugnação. Se eu não fiz, esse recurso administrativo raramente vai ter sucesso se eu não impugnar. Então, falando sobre a impugnação, agora nós vamos falar um pouquinho de recurso administrativo. Já peço licença aí para os meus colegas, que eu vou falar do recurso de maneira generalizada e não individualizada dos 3 tipos de recursos que a gente tem, tá? Para facilitar o entendimento. O que é o recurso, né? É um pedido endereçado à autoridade administrativa visando a revisão de uma determinada decisão. Vou falar aqui o conceito técnico dele, né? Que é um recurso administrativo em termos de licitação, né? São os instrumentos, os instauradores do processo de reexame interno de ato, decisão ou comportamento da entidade licitante. Com esse fim específico, aparecem as petições de recurso, de representação e de pedido de reconsideração. Eu não vou falar de cada um deles aqui, porque senão vai ficar muito técnica,
vou falar de recurso de maneira geral, tá? Qual que é o prazo para a gente interpor um recurso? De 2 a 5 dias úteis, dependendo da modalidade e da previsão no edital. Lembrando que a lei diz qual que é o prazo mínimo para um recurso ou para uma impugnação, mas o edital pode prever um prazo maior. Então, por isso que não há necessidade de ficar só decorando a lei. Você tem que ler o edital e ver qual é o prazo que está estabelecido no edital. Se o prazo estabelecido no edital é menor do que prevê a lei, cabe impugnação. Mas se ele for maior, você pode utilizar o prazo que está no edital. O recurso, como eu disse, ele é um pouquinho mais formal. Ele tem alguns pressupostos que, se não obedecidos, o seu recurso corre o risco de sequer ser analisado pela autoridade administrativa. Então, para a gente interpor um recurso, a gente tem que obedecer alguns pressupostos objetivos e outros subjetivos. Quais são os objetivos? Tem que ter uma existência de um ato administrativo a ser recorrido. Ele tem que ser tempestivo. Tempestivo significa estar no prazo. Ele tem que ser na forma escrita, né, com exceção do pregão presencial, que a gente faz lá oral, mas ele tem que ser escrito. E ele tem que ter uma fundamentação. Não basta eu recorrer porque eu quero recorrer, né? Eu quero recorrer da decisão que classificou meu concorrente porque eu quero dificultar a vida do meu concorrente. Se não tiver fundamentação, não cabe recurso. E você, se utilizar desse recurso só para tentar tumultuar o certame, você ainda pode ser alvo de uma penalidade. Então, tem que ter fundamentação para utilizar dessa ferramenta. E os subjetivos é legitimidade recursal, né? Somente aquele que participou da licitação pode recorrer nela. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma licitação em que um concorrente meu está participando, mas eu não. E ele ganhou, e eu quero tumultuar a vida desse meu concorrente, não tem porquê, não tenho legitimidade de entrar com recurso nessa licitação. E eu tenho que ter interesse recursal, que pressupõe uma lesão ao licitante. Então, se o que aconteceu, se o ato que está dando origem a um recurso, de alguma maneira não me trouxe nenhum tipo de lesão, eu não tenho legitimidade, não tenho interesse recursal. Então, não cabe o recurso. Se faltar um desses pressupostos, o seu recurso pode correr o risco de nem ser analisado. Então, é importante, na elaboração de um recurso, tomar cuidado com o formalismo, porque, de fato, é uma peça que merece esse formalismo na interposição. Previsão legal do recurso, né? A gente tem ele lá na Lei 8.666, no artigo 109, e também a gente tem no 10.520, que é sobre o decreto do pregão, e ele vai falar aí dos prazos, né? 5 dias úteis na primeira situação, 3 dias úteis na segunda situação. Eu vou falar um pouquinho ali na frente, mas lembrando que no pregão eletrônico, eu preciso primeiro manifestar a minha intenção de recurso, né? No final da etapa de lances, vou até colocar aqui, né? No final da etapa de lances, eu tenho que manifestar, quando o pregoeiro lá no portal, ele abre para recurso, eu tenho que manifestar a minha intenção de recurso. Cabe ali um primeiro juízo de admissibilidade do pregoeiro. Ele vai verificar nesse momento se existem os pressupostos objetivos nesse recurso, se tem interesse, se está tempestivo. Ele não pode entrar no mérito desse recurso. A gente vê muito acontecer de pregoeiro entrar já no mérito e dizer não vou abrir o prazo para recurso porque a sua certidão está vencida. Ele está entrando no mérito, ele não pode fazer isso. Nesse momento, na manifestação de intenção de recurso, ele só tem que julgar o juízo de admissibilidade, ou seja, se aquele recurso está no momento oportuno e se tem interesse. Se houver isso, então lá no chatzinho ele vai aceitar e vai abrir o prazo de 3 dias úteis para você interpor as suas razões de recurso, tá? Então, ocorrendo qualquer decisão que coloque em desvantagem ou elimine o licitante, né, após as aberturas dos trabalhos, desta caberá a interposição de recurso. O momento, como eu falei, né, quando a lavratura da ata e sua consequente publicação, ali no pregão você já está vendo isso tudo ali online, né? O licitante pode interpor o recurso. Quais são os prazos, né? 5 dias úteis para a tomada de preço e concorrência, 2 dias úteis para o convite e 3 dias úteis para o pregão. 3 dias úteis depois da intenção de recurso. Quais os exemplos em que eu posso interpor recurso em uma licitação, né? Os mais recorrentes.
Quando há habilitação de um concorrente que tem uma documentação incompleta ou incorreta. Então, aquele meu concorrente apresentou uma documentação, eu tive acesso a essa documentação e percebi que ele descumpriu algum item do edital. A licitação, o documento não está autenticado devidamente ou está vencido. Eu posso entrar com recurso pedindo a inabilitação desse concorrente. Se eu, enquanto licitante, ganhei e fui inabilitada, sendo que eu estou com a documentação completa, perfeita, não existe motivo, eu também posso entrar com recurso. Certidões vencidas, eu posso usar tanto de um lado quanto de outro recurso. Se o meu concorrente apresentou uma certidão vencida, eu posso recorrer contra a habilitação dele. Se eu sou uma EPP e tenho uma garantia legal para apresentar essa certidão vencida no prazo legal, eu também posso recorrer alertando o pregoeiro que eu tenho prazo legal para apresentar essa certidão. Outra coisa, cartão do CNPJ em desacordo com o objeto, a gente vê muito uma licitação para comércio de produtos alimentícios. E a empresa que ganhou comercializa tubos e conexões. Está em desacordo, a gente também pode entrar com recurso pedindo inabilitação. E também a ausência do balanço patrimonial, ou quando, assim, você analisando o balanço patrimonial, percebe que ele não está feito na forma da lei. Ele não foi registrado, ele não tem conteúdo legal, fiscal e contábil, a gente também pode entrar com recurso buscando a inabilitação do concorrente. Aqui eu falei sobre a manifestação de intenção de recurso, eu trago aqui um modelinho, né? A gente tem que fazer essa manifestação de intenção no momento oportuno, no chatzinho, e eu tenho que fazer uma breve exposição dos motivos, tá? Para o pregoeiro entender quais os motivos pelo qual eu quero entrar com recurso. Eu faço essa manifestação, o pregoeiro tem a obrigação legal de aceitar, desde que todos os meus pressupostos objetivos estejam lá presentes. Se você não fizer, gente, a manifestação de intenção de recurso, você não vai ter o direito a apresentar as razões do seu recurso. Precluiu o direito, tá? Tem que fazer, senão você não tem condição de apresentar esse recurso no momento oportuno. Eu queria trazer aqui para vocês, passei brevemente aí no conteúdo teórico, e eu vou trazer alguns cases para vocês para ficar mais fácil para a gente elucidar aquilo que a gente vê no dia a dia, tá? Então, eu vou trazer aqui o caso 1. Eu primeiro vou perguntar aqui para a Nayara, que está me ajudando, se a gente vai conseguir colocar a pesquisa aqui online ou não, Nayara. Sim, Gi, a gente vai conseguir, tá? Então, para a gente entender se houve uma correta compreensão do tema que a gente expôs aqui, eu vou colocar vou apresentar para vocês um caso e vou pedir para que todo mundo vote, assim que a Nayara disponibilizar, qual a medida que vocês entendem adequada para o caso. Então, é uma licitação diferenciada com cota reservada para empresas enquadradas como ME e EPP. Não sei se todo mundo sabe, existem algumas licitações, a depender do valor, enfim, em que vai ter essa cota reservada para ME e EPP. Essa empresa era EPP, é um caso concreto, tá, gente, em que eu atuei. A empresa era EPP, ela participou e venceu a cota reservada, com um preço superior ao da cota principal. Na fase de negociação, o pregoeiro exigiu a equiparação do preço ao da vencedora da cota principal. Ou seja, ele exigiu que a empresa EPP equiparasse o preço dela à vencedora lá da cota principal. Como a empresa não teve condição de baixar o seu preço, ela foi desclassificada. O que vocês entendem dessa problemática? Qual é a medida mais adequada que nós podemos tomar aqui para socorrer essa empresa? Eu vou abrir aqui para vocês fazerem uma breve votação rápida. Gi, só um minutinho, você continua prosseguindo aí? Eu estou vendo já aqui a perguntinha. Tá. Não sei se todo mundo está vendo. Estão respondendo? Já temos a resposta. Recurso. A grande maioria aqui diz que tem que entrar com recurso, não é isso, Nayara? Isso.
Eu vou pedir desculpa para todo mundo aqui, eu induzi a erro, realmente seria o recurso, mas aqui tem uma pegadinha no caso, tá? Vou dizer qual é a pegadinha. Infelizmente, não deu para fazer nada nesse caso da minha cliente. Por que não deu para fazer nada? Olha esse item 14.3, ele estava lá no edital, gente. Os preços registrados na cota reservada e cota principal, ainda que sejam de empresas distintas, deverão ser os mesmos. Nesse caso, o licitante que ofertou o maior preço deverá reduzir e adequar sua oferta visando a aceitabilidade do preço. Qual era o momento oportuno para eu poder questionar essa cláusula? Lá na impugnação. Mas essa cláusula é totalmente ilegal, concordo com vocês. A cláusula é ilegal, só que ela, nesse caso aqui, essa prefeitura, não vou dizer o nome da prefeitura, a prefeitura criou uma legislação municipal em que determinou esse item aí. Todas as licitações feitas por essa prefeitura, o edital traz essa previsão. E como o edital, como é que eu posso me socorrer, Gislene? É uma ilegalidade. O que eu posso fazer aqui? Bom, primeiro, se eu participei, lembra que se eu participei do pregão, eu li o edital e eu aceitei tudo que está lá como verdade? Eu aceitei. Então, se eu vi essa cláusula, não impugnei e participei do pregão, eu aceitei a regra. Se eu aceitei a regra, eu não consigo mais fazer. Eu posso até recorrer, gente, como vocês colocaram aí, eu posso recorrer, mas a chance de sucesso desse recurso é mínima, porque o pregoeiro vai dizer que está pautado na legislação, no edital e na legislação municipal. Qual é a medida aqui para a gente se socorrer? É difícil, eu teria que entrar com uma ação, né, uma ação de inconstitucionalidade contra a legislação municipal que dá um embasamento a esta regra no edital. É o que a gente está avaliando. Vamos lembrar aqui que a empresa que eu dei o exemplo aqui é uma IPP. Imagina o custo que você tem de entrar com um tipo de ação dessa ou com mandado de segurança. Então, infelizmente, muitas vezes, embora a gente tenha os nossos instrumentos, a gente ainda assim não consegue garantir o nosso direito. Esse é um tema bastante... Eu trouxe esse tema aqui porque ele é bastante polêmico, controvertido. A lei federal está aí, deveria ser seguida, mas, infelizmente, as prefeituras ainda resistem na aplicabilidade dessa legislação. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar a oficina do Roberto Serafim, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão com ele. É uma pena, a legislação veio aí para poder beneficiar as EPPs, mas a aplicabilidade está ainda muito escassa aí dentro dos órgãos da administração pública.